Hoje, dia 20 de julho, o Estatuto da Igualdade Racial completa 12 anos. A lei foi instituída como forma de garantir equilíbrio de oportunidades e combater o racismo e o preconceito no país. No dia em que o Estatuto da Igualdade Racial completa 12 anos, a Polícia Civil do Distrito Federal precisou usar a lei para investigar um caso de injúria racial. O caso ocorreu em um bar da capital do país, onde um homem xingou 2 jovens negros com expressões racistas. Repete o que você falou. Fala. Quem é a orangotanga aqui? O Estatuto da Igualdade Racial é uma legislação que prevê mais do que o combate ao preconceito e à discriminação. Ele contempla ainda ações para garantir a efetivação de direitos e igualdade de oportunidades da população negra. Com essa visão, o Conselho Nacional de Justiça lançou o relatório de atividades Igualdade Racial no Poder Judiciário. O documento é resultado do engajamento de um grupo de trabalho criado no CNJ para desenvolver políticas no Poder Judiciário para acabar com as desigualdades raciais. O Estatuto da Igualdade Racial também motivou outras ações, como a reserva à população negra de 20% das vagas em concursos públicos para magistratura, nos concursos de cartório e em programas de estágio dos órgãos da Justiça. Na prática, a população negra ganha enormemente com esse estatuto. Por quê? Esse estatuto ele vai ter a finalidade de dar as bases de uma política que vai permitir ao Estado ter um olhar diferenciado para tratar aquela população e, a partir desse tratamento diferenciado, equalizar, dar equidade nos direitos e nas oportunidades que a gente usufrui socialmente. Bom, para a gente repercutir o assunto agora, eu converso ao vivo de forma remota com a juíza do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Karen Luiz Souza. A juíza é integrante do Grupo de Trabalho sobre Igualdade Racial no Poder Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça e também da Comissão de Juristas da Câmara dos Deputados. Seja bem-vinda, muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, muito obrigada. Bom, 12 anos de estatuto, qual é o balanço que a gente pode fazer? Temos aí uma trajetória ainda de conquistas e de desafios, né, para dar efetividade ao que temos na lei. Qual é o balanço, doutora? Bom, o que eu posso dizer sobre esses 12 anos de estatuto é que, em primeiro lugar, embora nós já tivéssemos, num primeiro momento, lá na Constituição Federal de 88, uma sinalização no sentido de como o Estado brasileiro se posiciona com relação ao racismo, é com o Estatuto da Igualdade Racial que a gente acaba com aquela ideia de que as relações raciais no Brasil são harmônicas e que não existe desigualdade, ou seja, a gente perde, né? A gente para de pensar que o Brasil é um país igual para todas as pessoas, a gente levanta uma bandeira vermelha e a gente começa a caminhar para adotar políticas que vão efetivamente reduzir as desigualdades entre as raças no nosso país. E eu acho que nesse sentido a gente caminhou bastante, principalmente com a política de cotas, inclusão de negros e negras nas universidades. O que a senhora destaca? O que eu posso destacar do Estatuto em termos de propostas, né? O que está lá no artigo? A adoção de ações afirmativas, no artigo 4º, o combate ao racismo institucional também no artigo 4º, as cláusulas de participação de negros e negras nos contratos publicitários da administração pública, a determinação ao poder público, né, de ações de igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, a autorização ao poder executivo para implementar critérios para ampliar a participação de negros e negras em cargos comissionados. E também ressalto, embora a gente tenha muito a caminhar ainda nesse sentido, a questão da reserva orçamentária para que as terras quilombolas, para políticas para a população quilombola, e em especial também para que essas terras possam ser tituladas, como já está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 68 dos atos das disposições constitucionais transitórias.
E como é que vem sendo a participação do Poder Judiciário, do CNJ? A senhora integra a comissão do Conselho Nacional de Justiça também, né? Na contribuição para a gente avançar nessa matéria no país. Bom, o Poder Judiciário instituiu no ano de 2020 uma comissão, um grupo de trabalho, que durante 90 dias fez um levantamento numa relação muito próxima com a sociedade civil, para que se colhessem sugestões sobre políticas judiciárias, né, antirracistas. Ou seja, para que a gente efetivamente, dialogando com a sociedade, construísse um plano de trabalho nesse sentido. A gente instituiu, então, o relatório de igualdade racial, onde a maioria das propostas apresentadas já foram implementadas. E eu destaco o avanço na política de cotas, que agora também é para estagiários em 30%, a derrubada da cláusula de barreira nos concursos públicos para a magistratura na política de cotas, dentre outras tantas medidas, como de formação de magistrados, inicial e continuada, em questões raciais. Acho que a gente tem muito a avançar ainda, mas o judiciário está diretamente implicado, a partir do momento que tem um grupo de trabalho nesse sentido, em promover a igualdade racial e em diminuir as desigualdades no nosso país. A senhora faz parte da comissão de juristas do Parlamento da Câmara dos Deputados, que visa justamente o aperfeiçoamento, né, na lei brasileira de combate ao racismo e no que diz respeito a essa grande temática no país. E aí eu queria que a senhora destacasse agora quais são os principais gargalos e os desafios. Eu me refiro na aprovação de questões que estão sendo discutidas no Parlamento e também para dar efetividade a políticas públicas nesse sentido. Então, eu acho que uma questão que é importante a gente dizer que o Estatuto da Igualdade Racial, ele não tem normas de caráter imperativo, impositivo. Então, ele tem um conteúdo mais de direcionamento de como o público pode trabalhar. Na comissão, a gente tentou avançar um pouco em todas as áreas que os nossos ouvintes podem imaginar. Políticas sociais, na área de educação, de saúde, de trabalho, na questão quilombola, na parte da cultura, para que a gente possa também não esquecer o que foi a escravidão para o nosso país e o que ela representa nos dias atuais. A gente pensou em renda básica para pessoas negras, a gente pensou também na inserção no mercado de trabalho, com propostas concretas, e o que a gente percebe, falando de uma questão que está muito presente hoje, vai ficar mais quente ainda nos próximos meses, é que a gente precisa manter a política de cotas no nosso país, porque a política de cotas foi uma ferramenta muito importante para a colocação da população negra, principalmente nas universidades, para que essa população pudesse estudar, pudesse produzir outros conteúdos, outras narrativas e outras perspectivas. Então, eu acho que esse é o grande debate que se instala, além de tantos outros muito valorosos na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, mas eu acho que assim, a gente tem que manter a política de cotas, tanto no serviço público como nas universidades, como a joia mais preciosa, para que por meio da educação o nosso país possa eliminar esse abismo que existe entre pessoas negras e pessoas brancas. Doutora Karen, acho que um passo importantíssimo também, né, é esse canal de diálogo, essa parceria entre todos os atores envolvidos no processo. A gente precisa disso para avançar, né, judiciário, executivo, o Congresso Nacional também. Bom, infelizmente o tempo é curto, a gente tem tantas outras questões para abordar. Eu agradeço demais a sua participação, viu? Boa tarde para a senhora, até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde, bom trabalho a vocês, obrigada aos ouvintes. Obrigada, tchau, tchau.